Oi, eu sou o Marcos da Miriam e a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor de uma forma bem prática. Então, vem com a gente. Então, hoje a gente vai tentar conversar assim de uma maneira, como o Marcos falou, prática, né? Pegar um Sim, conceito e tentar tornar ele mais prático possível para que todo mundo consiga viver, aplicar na sua vida, né? Que eu amém. creio que é o mais importante, é a gente aprender e começar a viver, né? Aquilo que a gente está aprendendo. Sim. Deixa eu só aumentar aqui a minha letra aqui Deixa eu aumentar no minha cola. a minha cola aqui no tablet aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar aqui expondo, fazendo uma introdução rápida. Depois da introdução, vou passar para a Miriam, ela vai fazer um desenrolar dessa introdução, e aí depois a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Eu queria falar nessa introdução que quando a gente é pai, a gente dá para os nossos filhos e até para os nossos cônjuges, muitas vezes, aquilo que a gente quer receber. E aí isso causa muitas vezes uma frustração em nós, porque parece que eles não dão valor. Você fala, eu entupo ele de presente e ele não liga. Eu carrego de um monte de abraço e a pessoa não retribui, parece que não gosta. E aí fica uma pergunta, por quê? E às vezes até causa uma certa frustração na gente, né, Miriam? Então, a respeito disso, o Dr. Gary Chapman criou um conceito que ele chama de as 5 linguagens do amor. Ele é um antropólogo cristão nos Estados Unidos, conhecido como Doutor Amor, e aí ele explica a respeito de que muitas vezes, por eu não saber a linguagem do meu filho, eu falo algo para ele e ele entende de uma outra forma. E hoje nós vamos trabalhar exatamente isso. Como descobrir a linguagem do meu filho, de amor do meu filho, e como falar de uma forma que o meu filho se sinta amado. E aí, antes de eu passar para a Miriam, o Dr. Gary Chapman ele fala sobre um conceito que ele chama de tanque do amor, que todo mundo tem um tanque do amor. E aí, às vezes esse tanque está vazio porque essa pessoa nunca recebeu amor, nunca recebeu carinho. E aí você vai lá e a primeira vez que você fala, eu entendi que a linguagem de amor do meu filho é ganhar presente. Eu dei um presente e ele não deu atenção. É claro que ele não deu atenção. É claro. Por quê? Porque o tanque do amor dele ainda está meio vazio. E aí você precisa estar enchendo o tanque do amor do seu filho. Então, é claro que isso muitas vezes é agravado pela questão da diferença de gerações e também é um outro ponto, como eu falava antes de cair o nosso sinal. Por exemplo, eu nunca dei a linguagem de amor do meu filho, que é ganhar presentes. Aí eu dou um presente para ele e aí ele fala assim, aí ele não reage da forma como eu gostaria, parece que ele é ingrato. A respeito disso, o Dr. Gary Chapman fala que todo mundo tem um tanque do amor. E às vezes, quando esse tanque do amor está vazio, é, nas primeiras vezes que eu plantar, que eu encher o tanque da pessoa, não vai surtir efeito. Mas eu não posso abrir mão, eu não posso desistir desse ato de encher o tanque de amor do meu filho ou da pessoa que eu amo. Ok? Então, Miriam, eu queria que você deixasse Deus te usar como sempre tem feito e daquelas, quando a gente estava conversando antes, né, aquelas coisas que Deus trouxe ao teu coração, que eu acho que são extremamente importantes. Sim, sim. Na verdade, assim, é tão interessante que às vezes a gente vai conversando antes, né, sobre o que a gente vai tratar aqui, e aí vão vindo alguns conceitos, parece que eles vão, né, na verdade a gente sabe que na prática isso é real, mas vai recordando coisas que a gente já tratou aqui e a gente vai vendo como tudo no fundo se encaixa, né? E eu gosto muito do versículo que está em Mateus 6:21. Esse é um dos versículos que eu mais amo da palavra, que diz que porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é tão interessante porque às vezes a gente acredita que está dando valor para aquilo que para nós é o nosso tesouro, mas o nosso coração não está naquilo, não demonstra estar naquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente valoriza algo, quando aquilo é o nosso tesouro, normalmente o que a gente faz? A gente dedica o nosso esforço, dedica o nosso tempo, a gente dedica a atenção, amor, né?
Então, normalmente a gente diz que os nossos filhos são os nossos tesouros, mas a gente vê muita gente que não consegue parar a vida, parar a correria do trabalho, do ministério, da faculdade, do dia a dia, para justamente, né, dar o devido valor a esse tesouro. E aí a gente pergunta: será que os nossos filhos se sentem esse tesouro? Será que eles não se sentem lá no final lá da nossa escala de prioridades, né? Sim. Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente começar hoje, porque, como o Marcos falou da linguagem, quer se colocar alguma coisa? Não, não. Eu acho, marcou muito quando você falou agora mais cedo, quando você falou, né? Valorizar é dar valor a algo, né? Então você fala, cara, isso é importante para mim, né? A Sim. palavra valorizar torna uma clareza maior, né? Se torna mais Sim, e prática. daí, para quem vem caminhando conosco já aí há algumas semanas, vai lembrar que a gente falou lá da mentalidade parasita, que é justamente o quê? É eu sempre lutar para que eu receba o devido valor, né? A gente falou isso lá no início. Então, isso é algo natural, ou seja, tudo isso tem a ver com o valor. E aí nós estamos falando aqui de novo hoje sobre valor, só que com relação aos nossos filhos. E aí a gente usou o versículo aqui de Mateus que falou que aonde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. O que isso quer dizer? Ali vão estar os meus esforços, ali vai estar a minha energia, ali vai estar o meu tempo, ali vai estar a minha dedicação, o meu amor e também o meu dinheiro. Eu também vou investir no meu filho. Então, aí às vezes você quer que o seu filho se sinta amado, que ele se sinta alguém de valor, mas ele não está na escala de prioridade. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero colocar, para a gente começar a falar sobre as linguagens de amor, é que assim, ó, como casal, já não é fácil quando a gente casa entender que o outro tem uma linguagem de amor diferente de nós. Normalmente, como o Marcos disse, a gente vai falar a nossa linguagem. Eu vou falar a linguagem na qual eu me sinto amada. Então, eu vou ficar falando ela o tempo inteiro. Que é como o Marcos disse, um fala lá francês e o outro fala coreano. E ele vai ficar falando coreano comigo, como se ele estivesse dizendo eu te amo em coreano e eu falando em francês. E ele não vai, no fim das contas, ele não vai se sentir amado por mim e eu não vou me sentir amada por ele. Mas aí o que acontece? Nós estamos falando aqui de cônjuge. A gente já tem que aprender a linguagem do amor do nosso cônjuge para a gente saber expressar amor, viver um casamento que seja agradável, que seja o fundamento. A gente falou muito aqui nos nossos encontros que o casamento é o fundamento da identidade dos nossos filhos, né? O casamento, o relacionamento que a gente vive a dois. E aí, se a gente não fala a linguagem um do outro, já vai dar problema aqui. Aí, se a gente já tem problema, dificuldade em conseguir entender a linguagem de amor do cônjuge, Marcos, agora você imagina um casal que tem 3 filhos, ou que tem 2. E é interessante que vocês entendam que somos seres únicos, que Deus se relaciona com cada filho de maneira individual. Por quê? Porque ele nos criou com temperamento, nos criou com características, dons, talentos que são únicos, que um tem que o outro não tem, e por isso a gente se une e se complementa. Agora imagina um pai e uma mãe que não sabe nem a sua própria linguagem de amor, que não sabe a linguagem de amor do seu cônjuge, muito menos vai saber falar a linguagem de amor de 2 ou 3 filhos. Gente, não é um assunto, não, digamos assim, é um assunto simples, mas não é fácil viver a Aplicar, né? prática, aplicar isso na prática e conseguir viver de uma maneira eficiente. Eficiente. Interessante isso que a Miriam está falando, porque assim, eu levei muito tempo, tá, para aprender a falar a linguagem de amor da Miriam. Por exemplo, qual que é a mais que mais encanta ela, que ela revira o zoinho? É quando, por exemplo, eu chego de tarde ou de manhã, mas principalmente à tarde, e aí eu sento para tomar café com ela, e aí eu não olho o celular, que aí são dois problemas. Tem a questão que o celular chama atenção e eu tenho a questão do trabalho. E aí eu fico escutando ela, conversando com ela, dando atenção para ela. Ou seja, a Miriam, nós vamos entrar depois lá, que é a Miriam qualidade de tempo. E aí, com isso, eu vou demonstrando amor para a Miriam. Então, não adianta eu chegar e elogiar ela. Mas quando nós casamos, como que era?
Meu Era o Deus. tempo inteiro ele dizendo assim pra mim: "Você é linda, você está maravilhosa, como seu cabelo está lindo hoje, como", ó, o tempo inteiro me elogiando. Por quê? Porque ele é palavras de E afirmação. aí, E para mim isso não entrava como como digamos, um ato de um amor, ato de uma amor. linguagem de Eu amor, não me né? sentia amada com ele me elogiando. Pelo contrário, eu nem queria, nem precisava. Então, só para você entender, essa questão, né, então, por exemplo, não adianta eu elogiar a Miriam, é melhor eu tomar um café com ela e dar atenção para ela, do que ela ganhar um elogio. Mas se fosse o contrário, eu tomo café em pé, o João Marcos às vezes também, mas a Miriam e ela me elogiar é melhor do que ela sentar para tomar um café comigo. Mas eu só quero linkar com a que a Miriam estava falando, que é o seguinte, eu achei muito interessante isso que a Miriam falou, ligado com a questão de filhos, que foi o seguinte: nós só temos um filho, então talvez a gente não entenda, não tenha vivido isso na prática, mas você que tem mais de um filho, queria que você entendesse uma coisa. Jesus falou assim: quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, você vai ter um secreto com Deus. Por que que eu estou colocando isso? Porque na igreja a gente fala com Deus, mas é, por assim dizer, no atacado. Tem que ter um momento de intimidade. Se você quiser seguir o exemplo de Deus, e a Miriam que teve essa luz hoje de noite, agora antes da gente começar, ela falou: Marcos, Deus se relaciona individualmente. Qual que é o exemplo para você? Não adianta você chegar e comprar para os teus 3 filhos. Ah, no dia do aniversário de cada um deles, eu fui lá e dei para os 3. Só um exemplo: se forem 3 filhas, eu dei o vestido de R$ 100 para cada uma delas, de R$ 1.000 que seja. Aí, mas uma filha não quer ganhar vestido. Uma filha ela quer ganhar um celular. Uma filha quer ganhar um passeio. E Deus ele interage com cada filho de uma forma diferente. Talvez você tenha que entender que existe um momento de celebrar em família, mas no aniversário de um filho você toma café. No aniversário de outro filho ele não quer café, ele quer que você dê um dinheiro para ele comprar alguma coisa. Então, Miriam, até para mim não fugir muito, mas eu achei muito interessante o que você falou. Deus se relaciona individualmente e cada pai precisa ter a consciência disso, que ele deve se relacionar individualmente com cada filho. Então fica aí, né, uma dica para você disso. E isso está totalmente ligado à identidade do seu filho, né? Porque assim como Deus nos criou de maneira diferente, Deus fez cada um dos seus filhos diferente. E dentro de uma casa, os filhos são igual aos dedos da mão, né? Um é diferente do outro. E aí Sim, o que acontece? Qual que é o objetivo de um pai dentro de uma casa, um pai e uma mãe? É entender isso, entender que cada filho tem uma identidade diferente, que cada filho, Deus escreveu para cada filho uma história diferente, ele já deu dons, já deu habilidades, ele já deu a maneira de se relacionar, que foi criada, gerada por Deus. E sim, aí um pai e uma mãe precisam compreender qual que é essa linguagem, essa forma, esse temperamento, entender a identidade desse filho e começar a cooperar com os planos de Deus, ajudar esse filho a viver a vontade de Deus, direcionar ele para o destino dele. E para isso a gente tem que conhecer os nossos filhos e saber que são diferentes, né? sim. Eu queria apontar uma coisa interessante aqui, quero falar, confessar para você que João Marcos ele vai ouvir essa live depois. Ele faz parte. O que eu vou falar para você trata-se muito mais dos meus erros em sendo pai, aprendendo todas essas coisas, né, Miriam? Do que a gente já nascer sabendo, tá? Então, eu quero que você não se sinta crucificado, não se sinta mal por aquelas coisas que você não fazia até então, mas que você veja como um ato de bondade de Deus, te mostrando a mudar a forma de interagir com o seu filho, Mas né? uma outra coisa importante, Marcos, que a gente também tem que colocar aqui para eles, é que assim, ó, quando a gente não entende a linguagem de amor do nosso filho, a maneira da disciplina também vai interferir. Se ele vai entender aquilo vai comunicar como uma correção, aquilo vai comunicar como uma crítica, aquilo vai comunicar como uma desvalorização da pessoa, da identidade dele. Então, assim, se você entende a linguagem de amor por exemplo, vou trazer para nós casal. O Marcos é palavra de afirmação. Para o Marcos,
uma crítica vai soar de uma maneira muito mais grave para mim, de uma maneira vai ferir ele muito mais do que eu, que não sou palavra de afirmação. Eu nem vou me importar, talvez, com uma crítica ou com alguma palavra que ele vire falar para mim. Agora, quando eu venho e falo para ele, agora imagina se o seu filho é palavra de afirmação e a sensação que ele tem é que você só o critica ou que você lança palavras para ele que não são palavras de encorajamento. E ele é palavras de afirmação. Então, é necessário, sim, a gente entender a linguagem de amor do nosso filho também, por conta da disciplina. Também, porque para uma pessoa que é tempo de qualidade, você imagina um castigo onde corta os laços, por exemplo, uma criança, aonde ela tem Sim. que ficar um tempo sentada, parada, num local, e como que isso vai entrar para ela? Entra de uma maneira mais agravada do que se ela recebesse a correção de outra maneira. Você Sim. entende? E vocês que viram o vídeo da semana passada ou que assistiram a live com a gente semana passada, vão lembrar daquele meu amigo que ele falava assim, cara, eu prefiro que a minha mãe me dê uma surra com vara de marmelo do que ela fique falando. Por quê? Porque eu falar para ele, certo? Ele, palavra de afirmação afetava ele. Toque físico não muda nada. Agora, aquela pessoa que gosta de abraço e de carinho, às vezes um tapa na bunda dói mais do que uma hora de sermão. Então é isso que você está falando, né, amor? Da correção, Exatamente. entender E às vezes, conforme é feito, pode deixar cicatrizes, sequelas para o cicatrizes. resto da vida. Então, eu não sei se a gente já vai entrar na linguagem, amor. Vamos, vamos. Vamos. Então, assim, ó, o Dr. Gary Chapman, ele criou um. Aí você vai perguntar, Marcos, estou perdido agora, meu Deus do céu. Eu entendi agora, caiu a ficha, que eu faz 15 anos que eu fico dando presente para o meu filho e ele não dá atenção para isso. O que que eu faço? Estou perdido. O Dr. Gary Chapman, ele Ou dá. ainda nem entendi a linguagem do meu filho, mas eu Ainda tô nem falando a entendi. minha sem parar. Então, assim, o que que acontece? O Dr. Gary Chapman, ele dá para nós um roteiro, certo? E a gente vai começar a analisar linguagem por linguagem agora, as 5 linguagens do amor, tá? E aí você vai entender no decorrer de que às vezes uma pessoa tem mais de uma linguagem, normalmente são duas, a principal e a secundária, e não quer dizer que a pessoa também não se sinta valorizada com uma outra terceira, quarta ou quinta linguagem, mas tem uma que mexe no coração, né? Que é a que Então, mais supre, mais alimenta, né? que mais supre, né? Então, uma das coisas que Deus tem falado muito comigo, só fazendo um adendo rapidinho, é no sentido de dizer, Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia agora, eu vou ler esse livro, eu vou começar a faculdade de teologia, a Miriam faz isso há muito tempo, e tenho dito assim, Senhor, me dá um entendimento. Eu queria que você fizesse isso também. Senhor, eu vou começar a estudar agora a respeito das 5 linguagens de amor. Faz surgir flashes na minha cabeça de como o meu filho, de como a minha filha se sente amada. E aí, com isso, vai aparecer de uma forma abençoada para você. Mas é importante, antes da gente começar a falar da linguagem, que você entenda que a linguagem de amor sua, a do seu cônjuge e inclusive de cada filho seu, a predominante é aquela que ele usa para mais expressar amor. Ele está falando essa linguagem o tempo todo. Então, à medida que a gente for falando sobre cada linguagem, você vai conseguir discernir, conseguir identificar, poxa, aqui, o meu primeiro filho faz muito isso, o meu segundo filho já faz muito aquilo. Aí você já vai começar a identificar. Por quê? Porque a gente fala a nossa linguagem. Sim, interessante isso que a Miriam está falando. Vou dar um exemplo. O João Marcos, quando ele era pequeno, ele queria muito que a gente sentasse e ficasse vendo o que ele está fazendo. Isso é característica da qualidade de tempo, né? Então, e aí você vai entendendo. Eu queria falar sobre a primeira linguagem de amor, segundo o Dr. Gary Chapman. Primeira por sequência, não é que seja mais importante ou que aconteça mais. Ele fala que é palavra de afirmação. Tem um escritor americano, Mark Twain, ele fala assim: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Então, Eu, né? eu Ah, é? sei Tu disso, sabe eu disso? já Tu fica vi. 2 meses? Não, tu fica. Ah, é? Ai, ai. Então, você imagina assim, ó, por exemplo, então, essa é uma forma de expressar amor, certo? De você, ao elogiar a pessoa,
estar comunicando o seu amor para ela, né. A primeira então é palavra de afirmação. Vamos trabalhar isso, amor? Queres colocar alguma coisa? Sim, sim. Porque normalmente a pessoa que é palavra de afirmação, como a gente já disse aqui, ela não só gosta de elogiar, como ela também, ela elogia porque ela gosta de receber elogio, então ela sempre vai estar elogiando as pessoas. Ela vai encontrar o Marcos, por exemplo, ele vê, se ele encontrar uma mulher que ele não vê há um tempo, ele vai elogiar às vezes o cabelo, e a mulher vai dizer, poxa, meu marido nem percebeu. Mas por quê? Porque é a maneira que ele tem de comunicar o valor da pessoa. Então ele vai elogiar não só a aparência, mas vai elogiar a pessoa em si, vai dar uma palavra de encorajamento, né? E a gente vê isso muito no ministério, a gente vê isso muito na empresa, né? A maneira Sim. como ele se relaciona com as pessoas, a maneira como ele expressa o valor que elas têm é através do elogio, né? Então, como eu estava dizendo para vocês lá atrás, eu já sou meio assim envergonhada com elogio. Então, quando todas as vezes que ele elogiava no início do nosso casamento, eu já não recebia como um elogio, eu já ficava meio constrangida. E ele não, ele já estava dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo sem parar. E, Às vezes falava I love you. e o João Marco já é um pouco parecido comigo, ele não se importa muito com a palavra de afirmação, eu percebo isso nele, né? E ele é muito parecido comigo nisso. Às vezes a gente fala, ô filho, tá bonitão, hein? A gente fala alguma coisa, ele fica, tipo assim, faz uma carinha, uma caretinha. Por quê? Porque, na verdade, aquilo não entra para ele como, né, o eu te amo. Não entra dessa maneira. E, como eu disse para vocês, assim, ó, é interessante porque tem a questão, assim, ó, um filho, uma pessoa, e aí eu queria que você se atentasse para você como pai, como mãe, que tem um filho que é palavra de afirmação, quando você cobra dele, quando você diz, por exemplo, com relação ao estudo, com relação à maneira, às vezes, é muito importante a maneira de comunicar para quem é palavra de afirmação. Então, você tem que cuidar muito, porque isso pode ferir essa pessoa. E essa pessoa, a maneira como o valor dela, que ela vai se sentir alguém de valor, é sempre ela sendo encorajada. Então, se o teu filho tira um 8 e você diz, poderia ter sido um 10, né, filho? Você não está encorajando, você está dizendo, na verdade, você está ferindo o valor dela. Então, você tem que ter muito cuidado com a pessoa que é palavra de afirmação, a maneira como você comunica com esse filho e quando eu digo comunica, é verbalizar mesmo, né? Porque isso pode ferir de uma maneira muito profunda e essa pessoa, a crítica para ela sempre vai ter um peso muito grande. Então você E vai ter que sempre, tipo, falar de uma maneira encorajando ela. interessante isso Sempre. que a Miriam está falando, amor, estou te interrompendo, mas eu vou dar um exemplo de mim. Hoje, por exemplo, assim, ó, eu sempre tive muita dificuldade em dar um feedback para funcionário, ou até mesmo de falar para a Miriam, Miriam, eu não gosto disso que você faz. Às vezes eu reagia bravo, mas eu, em vez de eu ser aberto e falar, amor, olha só, isso que você está fazendo não é legal, ou para um funcionário, ou até mesmo para o João Marcos, por quê? Porque quando alguém vinha e me falava alguma coisa, me feria muito. Então eu pensava, cara, não se deve falar para as pessoas, dar um feedback, porque a pessoa vai ficar ferida. Vai É, vai desencorajar, né? desencorajar. E realmente desencoraja, só que tem um problema. Pensa comigo, qual que é um problema que acontece? Tem até um livro muito bom chamado Empatia Assertiva, que a pessoa fala o seguinte, que ela tinha um funcionário que todo mundo gostava dessa pessoa na empresa. E ele fazia um monte de coisa errada, mas o funcionário era tão legal, que ela não tinha coragem de falar para ele as coisas erradas. Dali uns 6 meses, a situação ficou insustentável, ela teve que dispensar a pessoa. E a pessoa falou para ela assim: Poxa, por que você não falou para mim na primeira semana que eu estava fazendo as coisas erradas? Eu teria melhorado. E aí ela disse que ela ficou mais triste do rapaz ter sido dispensado do que ele por ter sido dispensado. Por quê? Porque ela não conseguiu comunicar para ele, Durante o processo. durante o processo, por ela ser palavra de afirmação, uma crítica, uma correção. Então,
eu até falei sobre o livro Limites na live anterior, na retrasada, porque eu tinha muita dificuldade em dizer talvez não para o João, ou não dizer não. Não, ok, eu uso a prerrogativa de pai e falo: "Não, João", mas explicar para ele o porquê não, aquilo, por eu ser palavra de afirmação, eu tinha medo de machucar o João Marcos. Então é uma questão que a gente precisa ir, entendendo, né, amor? Então, assim, só para você, quem identificar que o cônjuge ou o filho é palavra de afirmação, você sempre vai ter que conversar com essa pessoa, sempre encorajando ela. Mesmo que você, né, vá dar um feedback para ela de algo que ela precisa melhorar, você sempre vai ter que encorajá-la, dizendo: olha, você pode mais, você é mais que isso, você vai conseguir. Eu confio em você, eu acredito em você. Você sempre vai ter que impulsionar essa pessoa para que ela, né, não receba aquilo de uma maneira negativa. Então, né, para mim que sou gestora de pessoas, que trabalhei anos com isso, é uma coisa assim bem fácil de fazer. Mas para quem, por exemplo, é a palavra de afirmação, justamente tem a preocupação porque receberia de uma maneira ruim. Vai lá, próxima. Não, antes da próxima, como eu comentei contigo, eu Eu estou tô preocupada não, com os mas a gente horários. faz 2, 3, não tem problema. Salomão fala assim, "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra." Então veja, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, o ato de você, claro que se for uma coisa superficial, a pessoa outra não vai receber, mas quando você começa a fazer isso de uma forma honesta, sincera para o seu filho, E quando você entende que essa é a linguagem da pessoa, né? sim, E começa a falar, expressar isso. Meu marido gosta que eu diga para ele: ô, tá gatão hoje, né? eu valho 3 vacas. E então, você começa a fazer mais, embora para você aquilo não signifique nada. Para mim, receber esse elogio não significa nada. Então, agora você imagina o seu filho, né? Que hoje a pessoa que comunica amor para ele é o pai e a mãe. Então, se o pai e a mãe não estão falando a linguagem, né? O valor dele, a identidade dele pode, né? Ele está se sentindo, às vezes, não compreendendo o valor dele, né? Como Sim. pessoa. Até amor, uma das coisas, o próprio Deus fala, olha só, quando o anjo chega para Daniel, ele vem e fala assim, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus fala, perdão, quando o anjo fala para Daniel, fala, homem muito amado, põe-te de pé, porque Daniel estava ajoelhado, prostrado quando viu o anjo. Mas veja a palavra, homem muito amado. E quando Deus fala a respeito de Jesus, ele fala, este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Então, eu espero que você tenha entendido e daí depois a gente está à disposição ali, deixa o comentário, manda mensagem para nós, né? E agora a gente vai entrar na segunda, Que é a melhor linguagem, né? mas Fala bate, sério, né? não, tchê. Tempo de qualidade, que é a minha linguagem. Por isso que ela estava apavorada para entrar nessa linguagem, meu Deus do céu. E é tão interessante porque, assim, ó, quem é tempo de qualidade não adianta dar outra coisa. A pessoa não vai suprir, não adianta. E uma das coisas que mais entristece uma pessoa que é tempo de qualidade é ela não receber a atenção total da pessoa de quem Full, ela ama. completa. Então, por exemplo, um filho, só para vocês terem uma ideia, um filho que é tempo de qualidade, ele não vai querer que o pai chute a bola para ele enquanto o pai está no celular. Isso vai ferir o coração desse filho, É, né? é, Por exemplo, se ele disser, vamos assistir um desenho, pai, ou vamos assistir um filme juntos, e o pai ficar no celular enquanto o filme está rodando, ele não vai se sentir amado. Então, é uma coisa bem delicada, né, bem, Marcos? então até é interessante isso que a Miriam está falando, assim, o João Marcos uma vez falou para mim assim, pai, por que que quando eu estou falando com o pai, se toca o telefone, o pai para de falar comigo e vai falar com a outra pessoa? Segurado que às vezes um cliente que nem precisava, não era uma urgência naquele momento, né? Então, o que que isso denota? Que ele é qualidade de tempo. Ele fala, poxa, meu pai para de falar comigo, de dar atenção para mim, para dar atenção para outra pessoa, né?
Então, ou às vezes não era nem cliente, era um colega da igreja, um colega, né, do dia a dia. E aí eu parava, eu estava comunicando para o meu filho: olha, a outra pessoa, o tempo para outra pessoa é mais importante do teu tempo para mim. E às vezes o filho esperou pelo pai o dia todo. E o pai poderia ter falado com aquela pessoa num outro horário, por exemplo, no horário do almoço, no intervalo. E aquele é o momento que o filho estava aguardando o pai chegar em casa. E aí, na hora que o pai começa, né? O filho começa a contar algo, por exemplo, da escola, o filho começa a compartilhar algo, ou querer ter um tempo de qualidade com o pai para se sentir amado, né? Ele começa a falar a linguagem dele, o filho está falando a linguagem dele. Quando o pai deveria comunicar, falar a linguagem dele também, o que, que o pai faz? Usa o celular, atende o telefone, faz várias coisas ao mesmo tempo, entende? E o tempo de qualidade é justamente a pessoa, o que, que ela quer? Ela quer a atenção. Ela não quer que você ouça apenas. Ela quer que você interaja com ela. Ela quer o teu coração. Então, assim, não é uma linguagem muito fácil para quem não fala ela. Para quem não fala é até difícil, Eu quero né? até É um esforço confessar, grande, demasiado. eu quero confessar aqui, uma das coisas que muitas vezes eu errei para com a Miriam também foi o seguinte: às vezes a Miriam, eu estava deitado na cama, ela conversando alguma coisa comigo, eu sentado aqui, e ela falando comigo e eu olhando o celular ou vendo alguma coisa do trabalho no notebook. Daí ela falava assim: você não está me ouvindo. Aí eu falo assim: eu vou te listar os 15 minutos últimos de conversa que você falou para mim. Aí eu falava: tópico número 1, você falou sobre comprar algo. Tópico número 2, você falou sobre dar uma resposta para fulano. Tópico 3, eu falava os 15 minutos. Eu tinha entendido o que ela tinha falado para mim. Você lembra disso, Você tinha amor? escutado. Eu tinha escutado, Escutado, mas eu escutado. não tinha interagido. Eu não tinha interagido, eu não Não tinha dado tinha atenção. demonstrado A atenção. Miriam não queria tão somente que eu dissesse: ok, está aqui a lista do que você queria colocar para mim, já tomei nota, será resolvido. Ela queria: ah, é mesmo, amor, tem que comprar isso, é verdade, então tá, vou olhar qual que é a melhor opção. Ah, tem que dar o retorno para aquela pessoa. Pois tu tá certa mesmo, né? Se eu não fizer isso, eu vou parecer desinteressado, tal. Você consegue perceber a diferença de só comprar e dar retorno e interagir com a Miriam? E Então um pai, Marcos, que trabalha muito e que não teve tempo para o seu filho, que o filho cresceu e ele tinha, a linguagem dele era tempo de qualidade, ele vai ter que recuperar todo esse tempo perdido, ele vai ter que começar a investir tempo no relacionamento com o filho dele. Às vezes o filho já é um adolescente e ele vai ter que correr atrás do prejuízo. eu tenho procurado, eu errei muito, eu digo para o João Marcos que eu dava frouxo, fácil, meu braço esquerdo para voltar lá na frente, lá quando ele era pequeno e fazer muitas coisas diferentes. Mas eu falei para ele esse domingo, eu acho, falei assim: filho, eu tenho uma tristeza dos últimos dias que eu não fui no primeiro dia que você foi para a faculdade. Sei que ele é um homem, sei que ele pode ir sozinho, mas eu tenho procurado fazer parte de todos esses processos dele. E aí eu fui, quando ele foi lá fazer a inscrição da autoescola, eu fui. Cada vez que ele foi fazer um simulado, eu e a Miriam fomos com ele. Quando ele saía do simulado, a gente ia lá buscar ele, saía para fazer um lanche para espairecer. Então, a gente tem procurado mudar e melhorar isso. Nesse domingo mesmo, depois do culto, nós ficamos quase uma hora, os três deitados na cama, né, Miriam? Uhum. E aí conversava uma coisa, falava outra, Ria, ria, fazia fazia uma cosquinha. cosquinha tal, os três ali, ou seja, qualidade de tempo, entende? Exatamente. Então, é um esforço. Ainda eu acho que ontem eu falei para o João: cara, ontem eu fiquei uma hora e pouca com vocês deitado lá na cama, eu queria dormir, mas eu falei assim: se eu não tirar esse tempo com o João Marcos e com a Miriam hoje abraçado, no domingo, né? Quando é que eu vou tirar? Então aí fiquei lá, tal. Apesar que eu sou um garoto, mas eu estava meio cansado, né? E é tão interessante assim, ó, que para mim, que sou tempo de qualidade, para mim, um momento, né? Para mim, a mesa é um dos momentos assim que mais a gente comunica amor. É na mesa e deitado na cama, né? Quando nós três estamos deitados na cama, que a gente está ali junto, tirando um tempo junto para fazer alguma coisa junto. Seja às vezes conversar, às vezes assistir alguns videozinhos só para rir, né? Só atualizar os memes, enfim, às vezes um filme, orar juntos, né? Tudo isso para quem é tempo de qualidade está falando a linguagem. Mas para mim assim, ó, na mesa, o momento da alimentação
é um momento assim que mais comunica. Então, aqui em casa eu já digo, celular na mesa não. Não, agora não. Por quê? Porque para mim esse momento é um momento assim muito importante. É um momento que a gente comunica isso um para o outro. É um momento de olhar nos olhos. É um momento, né, de sorrir, de conversar alguma coisa e eu gosto muito. Então, preste atenção nesse sentido, assim, eu vejo, por exemplo, o Marcos vai todas as noites lá na cama do João Marcos, mesmo o João Marcos tendo já 18 anos, o João Marcos espera o pai passar lá na cama para ou dar um abraço ou colocar a mão na cabeça dele, abençoar, né? Então, a gente vê isso, tipo assim, a gente procura fazer isso mesmo, isso desde quando ele era pequenininho, comunicando esse amor através dessa linguagem. Eu acho que ficou claro, né? Ficou Vamos claro? falar presentes? Vamos, já vamos lá para a tua segunda linguagem de amor, mas bem rapidinho. Ele pensa que é por causa de mim. Não, está na sequência, estou É que a brincando. mulherada que está aqui, a maioria delas é Tá. presentes e qualidade de Mas tempo. deixa eu só colocar uma coisa, por exemplo, assim, ó, interessante que eu caminhava com o João Marcos um tempo atrás, e aí a gente dava a volta, ficava 20 minutos na praça caminhando, 30 minutos. Daí, quando estava chegando aqui em casa, às vezes ele abria o coração sobre algum assunto que ele queria conversar comigo. Por que que eu estou falando isso? Porque veja que não era quando nós saía do portão para fora que ele já abria o coração para falar comigo. Levava um tempo. O que eu estou falando para você é que quando você começar a falar a linguagem do seu filho, você vai falar com sotaque, você vai falar com as palavras erradas, mas vai chegar uma hora que isso vai surtir efeito sobre a vida dele, né? Então, a gente vai falar agora sobre o que eu sou para Miriam. Eu sou um presente na vida dela. Deus foi Hum. muito bom me dando para ela. Então, vamos falar sobre presente. Esse presente eu já ganhei, eu quero ganhar outros, né? Esse aí já tá ganho, né? Ah, não, senhor, tem todo dia tem que ser conquistado. Tá bom. Então, a linguagem de presentes, como, né, o próprio nome diz, é ganhar presentes. Então, a pessoa que fala essa linguagem, ela também gosta de dar presentes, né? Então, é a maneira como ela expressa o amor dela. E é tão interessante, assim, ó, que às vezes o presente, não, o eu te amo daquela manhã vai ser um brigadeiro que o marido trouxe da padaria. É um presente. É uma coisa, não presente só naquele momento que é o aniversário, naquele momento que é o Natal, que é o Dia das Mães. Essa pessoa, ela gosta de receber mimos. Ela gosta de receber, não é o valor financeiro, mas é o fato dela estar recebendo algo inusitado, entende? Então, eu costumo dizer que assim, o ganhar presentes também tem a ver com surpresas. Então, né, é uma linguagem de amor, para mim é bem fácil de falar, porque eu gosto de fazer, eu gosto de falar ela, né? Então, então para mim é muito bom receber também. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer também para as pessoas. Quem me conhece sabe que eu gosto de dar um mimo, que eu gosto, né? É a maneira, quem se relaciona comigo, né? Sabe disso. E mais uma coisa para um filho que eu queria colocar aqui, que é muito importante, é o presente da presença. Como eu falei, isso está associado a surpresas. Então, uma criança que a linguagem de amor dela é presentes, um dos presentes mais importantes que ela vai querer receber na vida dela é o presente da presença. Então, que é às vezes aquela apresentação no colégio, aonde o pai e a mãe chegam de surpresa. Ela sempre vai estar naquela expectativa. Será que o pai vem? Será que a mãe vem? Será que entende? O presente da presença. Então, uma formatura, momentos que para ela serão especiais, para ela é importante a presença também. Então, não só o presente. Claro, se vier a presença, se a menina, o pai aparecer lá no colégio, no dia do aniversário dela, a presença, meu Deus, além do buquê, ainda vai ter ali a presença do pai. Então, são coisas assim, se a menina fala, ou o menino, o pai e a mãe não podem esquecer desse detalhe, que não é só o mimo diariamente, né? Porque a pessoa que gosta de presentes, ela gosta de receber um bilhetinho com um coraçãozinho, às vezes um chocolatinho, uma balinha. Essa pessoa é a que gosta, né? Que Sim, fala essa linguagem. E é óbvio que ela também ela vai saber, o teu filho vai saber quanto custa a roda do teu carro que você trocou
e vai saber quanto que custou o presente de aniversário dele. Então, a pessoa que é presentes, ela também não vai ficar feliz de saber que você acabou de trocar as 4 pneus do carro e gastou tanto lá e comprou para ela uma camiseta de aniversário. Por quê? Porque o valor dela, o que ela significa para você, lembra, onde estiver o teu tesouro, ali está teu coração. Ele vai querer ganhar um presente que ele se sinta valorizado. Amém? Então, né, não é bem por aí também. Às vezes não é só o chocolate, isso é o dia a dia, né? O chocolatinho, o mimosinho. Essa é a maneira de dizer eu te amo no dia a dia. Mas nos aniversários, nas datas festivas, essa pessoa ela vai querer ganhar um presente que demonstre o valor dela. E normalmente ele está associado a surpresas, né? Não só tem a ver com um empenho que você dá para fazer aquilo acontecer. A linguagem de amor do seu filho, por exemplo, ou do seu cônjuge, é presentes? Você imagina, depois de tudo isso que eu falei, se essa pessoa não recebe presentes. Por exemplo, uma mulher que é linguagem de amor, que é casada com um homem que não entendeu isso e que passa os aniversários de casamento, passa os dias dos namorados, passa a vida inteira sem ganhar um presente. Como que essa mulher se sente em termos de valor? Nós estamos falando aqui de mulher. Agora você pega e transfere isso para uma filha, para um filho. Então, não pode deixar passar em branco, nem as datas, nem, sabe, aquela surpresa que tem que ser feita fora de data também para o seu filho, para a sua filha. E eu tenho que falar isso para você porque, infelizmente, ganhar presentes não é uma linguagem tão comum para os homens. E um Ai, pai ai. que não está fazendo isso com a filha, que não está fazendo isso com o filho, e vai deixando passar, olha o que você está comunicando em termos de valor para a identidade dessa pessoa, desse filho, dessa esposa. Então, né, É, às vezes o filho já está aí com, sei lá, 15 anos, já está aí com 20 anos, mas a linguagem de amor dele é essa e você não falou a vida inteira. eu falei para vocês que eu vou tratar mais muitas coisas a respeito dos meus erros que eu aprendi, né? Mas eu queria colocar para vocês, Provérbios 18:16 diz assim: um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. E tem um outro provérbio muito interessante, 21:14, que diz assim: dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Eu falo, Marcos, mas tudo bem. E você pode colocar uma outra coisa mais prática? Eu vou te dar um exemplo. Quando chegaram para Jesus, os reis magos levaram presentes e presentearam Jesus, entende? Então, dentro dessa situação, olha, a Dona Maria de Fátima está participando. Beijo, sogrinha. Essa é a minha É a, mãe. é a minha Noemi. Amém. Então, antes de eu pontuar uma outra questão aqui, eu queria pedir para você também compartilhar com seus amigos, curtir, se inscrever no canal. Uma outra coisa que eu queria colocar, eu errei muito para com a Miriam, eu errei muito para com a Miriam no início, quando a gente casou, porque o que que acontece? A gente não tinha dinheiro. E daí, em vez de eu, dentro do pouco que eu tinha, presenteá-la, eu não presenteava. Daí, quando eu tinha um Tá sempre pouquinho, pagando conta. até pagando conta, mas daqui a pouco, quando eu conseguia dar um presente para ela lá, e aí eu chegava e falava, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra um presente para você. E ela ficava muito chateada, com razão. Por quê? Porque como ela, qualidade de tempo, ela pensava assim, cara, ele tá me dando dinheiro e não tá indo lá olhar o que eu gosto, Ele tá economizando tá tempo. economizando tempo. Então, eu fui aprendendo. E aí, uma outra coisa prática, por exemplo, assim, às vezes eu vou lá e compro um negócio para Miriam e trago um chocolate para Miriam, eu trago um doce para Miriam, trago alguma coisa e o João fica bravo, ele fala assim, ô, mas e cadê o meu? Então, você pensar o seguinte, às vezes você dá algo pro teu cônjuge e não dá pro teu filho, é melhor você pensar a respeito disso. E às vezes você dá presente para um filho que é que é ganhar presentes, e aí você fala, mas o outro não é ganhar presente. Mas o fato de você dar para um e não dar para o outro pode criar um contratempo. Então, vale a pena prestar atenção nisso. Qual que é a linguagem de amor do seu filho? Se é ganhar presente. Vou contar um testemunho aqui, Miriam. Um amigo meu, eu ministrei uma palestra. Já Já vamos estamos encerrar encerrando. já. E aí eu falei assim, cara, hoje você faça o seguinte, compre na padaria, compre no supermercado um bombom, algo e leve para sua esposa, tal. E aí esse meu amigo passou
no caminho para casa tinha alguém vendendo rosas, né? Aí No ele semáforo, no né? semáforo, ele pegou e comprou todo o buquê da pessoa, me dá tudo aqui. E aí ele foi tocado pela ministração, pela palestra, aí ele chegou em casa, deu para a mulher dele, deixou lá em cima da mesa. Aí no outro dia as filhas começaram a pegar no pé dele. E pai, o pai aprontou com a mãe, O que que o pai porque andou o que fazendo? que o pai andou fazendo? Coitado, ele estava tocado debaixo de uma ministração para demonstrar amor para a esposa e elas estavam pegando no pé dele. Por quê? Porque ele Não falava essa não linguagem. falava essa linguagem, é do homem, entende? Então você, meu irmão, que está ouvindo, passe a prestar atenção nisso, e se a linguagem de amor da sua esposa é ganhar presente, passe, melhor ainda, nós estamos falando de filho. Se a linguagem de amor do seu filho é ganhar presente, passe a investir nisso, a presenteá-lo para que ele se sinta amado com essa situação. Semana que vem nós vamos concluir as duas últimas linguagens que faltam. A gente só vai citar hoje, que é atos de serviço e toque físico. Nós vamos, né, concluir semana que vem com essas duas linguagens. E o que nós estamos vendo aqui? Que não existe uma regra para demonstrar amor. Que não existe uma única maneira. Não é fechado. Não é fechado. E como a gente falou aqui lá no início, é que Deus nos criou diferentes. E você tem que aprender que a pessoa com quem você se relaciona, ela recebe amor, ela comunica amor de maneira diferente de você. E que talvez você esteja aí já casado há 20 anos, há 30 anos, comunicando somente a sua linguagem. Mas o que é a vontade de Deus? É que a gente consiga amar o próximo como a nós mesmos. Então, como ele se sente amado? Ele se sente amado como? Quais dessas linguagens? Então, começar a pensar no cônjuge, que, como a gente falou, é o fundamento da identidade do seu filho, e começar a olhar para cada filho de maneira individual, não expressar amor com a mesma linguagem para todos os filhos. Identificar a linguagem do seu filho e começar a falar a linguagem dele. Então, nós vamos ter aí pessoal mais que bilíngue dentro de casa. Vai Amém. ter muitas, Dom de línguas. vai ser muitas Eu línguas dentro quero, da mesma eu quero casa. interpretar bem rapidinho para você, daí eu já vou orar e aí a gente vai conversar com o pessoal que vai ficar na live conosco. Por exemplo, se eu chego e falo, oi amor, vamos tomar um café, como é que foi o seu dia? Eu estou comunicando amor para Miriam. Tá Agora, entrando, eu te amo, eu te amo, eu agora, te por amo. exemplo, que a minha linguagem é toque físico, nós vamos falar semana que vem. Eu chego, em vez de conversar com ela, eu fico A primeira é abraçando ela, cheirando, ela vai falar, opa, eu gosto, mas eu queria que você conversasse comigo. Então, no caso, o Marcos, a primeira dele, né? Porque senão tu falou anteriormente que era palavra de afirmação. A primeira é palavra de afirmação. A segunda é toque físico. sim, Então, ele sempre vai, se ele falar o dialeto dele comigo, sempre vai ser na linguagem dele, serão uma dessas duas. Vai ser ou querendo me elogiar ou me abraçar. ok. E aí, isso para mim não vai comunicar eu te amo, né? Agora, se ele chegar para mim com um bombonzinho, se ele chegar para mim e disser, como você está? Pronto, já ganhou meu Eu coração. estou dando o que ela quer receber e não o que eu quero receber. Vamos E orar? vice-versa, E né? vice-versa. Pai querido, estou orando agora em nome de Jesus, Pai. Eu reconheço, Senhor, que durante muito tempo eu agi de forma errada com o João Marcos, com a Miriam, até com meus pais e meus irmãos, por não entender as linguagens de amor. E eu quero pedir-te, Senhor, que a minha vida seja como o alvorecer da aurora, que vai clareando mais e mais até ser dia perfeito. E cada irmão que está aqui, Senhor, que tem uma barreira com seus filhos, eu quero, em nome de Jesus, Pai, profetizar um tempo, Senhor, de cura, Senhor, aonde eles vão entender que o teu sobrenatural é a tua vontade, o teu sobrenatural vai fazer que essa ministração, Senhor, embora esteja chegando, Senhor, de forma eletrônica, entre de forma espiritual no coração. Por isso eu abençoo eles em nome de Jesus para um tempo de cura. Amém e amém.